Olá, que a bênção, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Hoje nós estamos vivendo e comemorando uma data muito especial, uma data que simboliza o nascimento de Jesus. Nós que servimos a Cristo sabemos que todos os dias, quando nós adoramos a Ele, buscamos a Ele e entregamos a nossa vida a Ele, celebramos assim o nascimento de Jesus. Mas como uma data como essa, nós não podemos deixar passar despercebidos e precisamos celebrar aquele que é o autor da vida, aquele que entregou a vida para que eu e você tivéssemos vida em nome de Jesus. Quanto isso, eu quero que você compartilhe esse vídeo, envie esse link para os seus amigos, colegas, certamente Deus irá abençoar. Eu quero aqui compartilhar uma palavra que vai abençoar a sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler aqui essa palavra, que diz assim: Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho, primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. Você veja que aqui Maria tinha acabado de dar à luz e eles não tinham lugar para ficar na hospedaria, porque José e Maria estavam em Belém, onde Jesus havia nascido. Porém, eles não eram moradores de Belém, foram lá apenas para o alistamento do recenseamento. Então você veja que não havia lugar para eles ali. Envolveram a criança num pano e colocaram ali em uma manjedoura. E logo em seguida, a glória de Deus envolveu pastores que ali estavam por perto. O que isso tem a ver com a nossa vida? Jesus ele nasceu para nos envolver com a glória dele. A glória do Senhor, ela envolve a vida daquele que o crê, a vida daquele que busca, a vida daquele que se entrega para o Senhor. E esta é uma data importante que eu e você precisamos entregar. Sim, entregar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família todos os dias para o Senhor, para que Ele nasça em nosso coração e a glória dele nos envolva e a presença dele possa ser notória em nossa casa, em nossa família. E aí diz o seguinte: o anjo do Senhor desceu aonde estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Jesus, ele é esta boas novas. Jesus Cristo, ele é o Evangelho. Ele traz alegria para aquele que se encontra triste. Ele traz direção para aquele que está perdido, sem rumo. Ele dá a direção para aqueles que creem nele, que confiam nele, que se entregam a ele. Se você se entregar e crer na presença, na glória do Senhor, certamente Ele transformará sua casa, sua vida, sua família. Veja que a glória de Deus envolveu a vida daqueles pastores que estavam ali cuidando das suas ovelhas, e o anjo disse: Não temas. É o que Deus ele fala para você hoje. Não temas. Às vezes você teve um ano de tribulação, às vezes você teve um ano de dificuldade, difícil, mas o Senhor ele diz para nós: não temas, porque a glória de Deus ela se faz presente em sua vida. Não temas, porque a misericórdia de Deus ela te alcança. Não temas, porque o Senhor ele pode te ajudar. E aí ele diz: e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja que o anjo ou os anjos ali anunciaram o nascimento de Jesus e deram a referência de a cidade de Davi, porque Jesus, ele é descendente de Davi, como diz a palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente você já deve ter lido esta frase na Bíblia.
porque o Senhor, ele é Messias, ele é o Senhor, ele veio para reinar, ele é o Rei dos Reis, para reinar em nosso coração, para tomar conta da nossa vida. Então, quando o anjo deu esta referência que nasceu na cidade de Davi, estes pastores estavam cientes que na cidade de Davi, em Belém, não nasceu apenas mais uma criança, mas nasceu aqueles que eles esperavam, o Messias, o Cristo Jesus, o prometido de Deus, o Senhor para trazer paz, vida e transformação. E aí continua dizendo o seguinte: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Às vezes as pessoas ficam se perguntando o porquê que Jesus nasceu numa manjedoura. Tem vários significados, mas o significado para o anjo do Senhor, aqueles pastores, era que quando estes homens que estavam ali cuidando das suas ovelhas, que conheciam muito bem a questão do estábulo, de uma manjedoura, o sinal seria que quando eles chegassem na cidade de Davi, na cidade de Belém, eles encontrariam uma criança envolta em pano, deitado numa manjedoura. Este seria o sinal. O rei que eles tanto aguardavam não viria num berço de ouro, não viria de uma maneira esplêndida, não viria com um anúncio de um arauto anunciando que nasceu mais um rei, mas ele viria nascido de uma manjedoura. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rei, ele se esvaziou de si, assumindo a forma de homem e aceitando a morte, e a morte de cruz por nós, para nos salvar, para nos dar vida. Então, este foi um dos sinais. E para mostrar e demonstrar para toda aquela população e para nós nos dias de hoje, que Cristo, ele veio para mudar situações, para quebrar os protocolos da época, para mostrar que ele age de uma maneira que ninguém pode agir. E aí diz o seguinte: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, muitos anjos, olha só, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz na terra entre os homens e a quem ele quer bem. Olha que bênção. Junto com esse anjo que estava anunciando, o arauto que normalmente os reis utilizavam para proclamar um grande feito ou uma notícia, não veio de um homem, mas veio do anjo do Senhor. E as trombetas que tocavam anunciando a chegada de um grande monarca ou de uma grande notícia para o império, não veio de pessoas, não veio dos seus servos, veio de uma milícia de anjos para celebrar, para entoar, para que todos ouvissem e soubessem que o Rei dos Reis estava chegando. O Rei dos Reis, ele quer reinar em seu coração. Permita que isso aconteça. E aí os anjos fez o que eu e você precisamos fazer. Os anjos fizeram o que nós devemos fazer todos os dias. Eles celebraram, adoraram e exaltaram, porque louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Esse dia de hoje não é por nós, não é para nós, é do Senhor. É para celebrarmos a Ele, é para honrarmos a Ele, para louvarmos a Ele. Glória a Deus nas maiores alturas. Olha só o que o Senhor promete e entrega. Paz na terra. O Senhor, Ele quer te dar paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então Ele entrega a paz. Paz na terra, entre os homens. Ele quer que você viva em paz, em harmonia, em tranquilidade. Esse é o Deus que quer o melhor para nós. E ele conclui, os anjos concluíram o louvor e a adoração dizendo o seguinte: paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O Senhor, Ele quer o seu bem. O Senhor, Ele quer o seu bem-estar. O Senhor, Ele quer que você tenha uma vida com Ele. Mas para que você e eu tenhamos o bem e o bem de Deus na nossa vida, temos que adorar a Deus, viver em harmonia, viver em paz. Diante deste Deus Todo-Poderoso, que nasceu por nós,
e morreu por nós. Eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos colocar a nossa casa, a nossa vida e a nossa família diante de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca na vida de cada pessoa, traga bênção, paz e restauração. Restaura famílias. Meu Deus, restaura a vida. Que o Senhor possa nascer em nosso coração todos os dias. Que o Senhor possa trazer paz para a vida destas pessoas. Às vezes essa pessoa que está passando por uma crise familiar, passando por um problema emocional, que o Senhor possa trazer a paz para esse coração. Esta pessoa que às vezes está sofrendo, que o Senhor possa consolá-la. Que o Senhor possa nascer em nossa vida e fazer morada em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.